Queridos, amados irmãos, por gentileza, vamos ficar de pé. Nós lermos a leitura devocional nesta noite, que está inserido na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. E vamos ler a partir do versículo 1. Epístola, segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E vamos ler a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Todos encontraram, né? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno a vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e há um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, um só fé, um só batismo, um só Deus e um Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou contigo o cativeiro, deu os dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão que também antes tinha descido a parte mais baixo da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para os evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e foram perfeitos à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos constantes, levando em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com hastias enganam fraudulentamente, antes seguindo a verdade em amor, crescemos em todo aquele que é a cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todos, aos juntos, ajudas, segundo a justa operação da carne, parte, faz aumentar do corpo para a sua edificação em amor. Que Deus, em sua infinita bondade, irmãos, aplique a sua palavra nos nossos corações. Quem mais carece das orações? Eu também. Maravilhoso, eterno Pai, Deus de eterna bondade, na tua presença que estamos, ó Pai, para te agradecer por tudo o Senhor tem feito em nossas vidas. Neste momento, ó Pai, te apresento, ó Pai, os teus filhos que aqui estão. Deus amado, te pedimos, ó Pai, continua falando através dos louvores, através da tua palavra. Aplica, Senhor, a tua palavra em nosso coração nesta noite. Deus, eu te peço, Deus, fala mais uma vez para a tua igreja. Reconheço a minha fragilidade, a minha pequenez, mas também reconheço a tua grandeza em nossas vidas. E neste momento, ó Pai, te pedimos, ó Pai, nos ajude em tudo. Deus, neste momento eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Rocha de Israel também adorando.
e engrandecendo ao nome do Senhor Jesus. Logo após, o conjunto das irmãs Remir de Sião também já se prepara para louvar o nome de Jesus. Enquanto as irmãs estiverem louvando, os santos diáconos estão com autorização para recolher as contribuições, as ofertas e dízimo para a manutenção da obra de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos amados irmãos, por gentileza, vamos abrir as nossas Bíblias. Aonde nós lemos, irmãos, Epístola segunda escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, eu vou pedir toda a atenção à igreja para nós nos alimentarmos um pouco da palavra de Deus. Já oramos, já os conjuntos já louvaram, e agora nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é como âncora que sustenta o crente. E nós estamos aqui sustentados pela palavra. Efésios capítulo 4, e o versículo 1 em diante. Ela nos relata, irmãos, sobre um homem que, em meio dos desafios, mesmo preso, mas ele estava com força e com coragem para falar e orientar o seu povo. Nós entendemos, irmãos, que a Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo, escrevendo essa epístola, ele estava preso pelo Evangelho, preso por Cristo. Até quem diga que ser cristão ou estar na igreja está preso por um cristianismo até dominador, até cruel, mas nós sabemos que não é bem assim. Nós entendemos que há um caminho estreito, sim, há um caminho espinhoso também, sabemos sim. Mas nós sabemos que é um caminho que nos conduz uma morada eterna com Cristo. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele começou a falar porque sabia que servia a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus eterno, a um Deus fiel. E nós vamos aprender aqui com ele, com este homem de Deus. No primeiro, acompanhe comigo, no versículo 1, ele começa a dizer, rogo-vos. Ele já está dizendo aqui, irmãos, dizendo assim, olhe, eu peço a vocês, acredite nas minhas conjecturas, nas minhas palavras. Ele começou a dizer, acredite, rogo-vos. Pois, aí diz eu, ele está dizendo eu. Ele está dizendo eu, preso, o preso do Senhor. Ele estava preso, irmãos, pelo Evangelho, preso por Cristo. E ele estava agora convicto em falar o que nós vamos ler aqui na palavra de Deus. Aí ele diz, que andeis com é digno a vocação com que foste chamado. Nós entendemos, irmãos, que aqui há um reconhecimento, porque Deus, irmãos, Ele nos tira das trevas e nos leva para uma verdadeira luz, não é para a gente viver o conceito das trevas, mas é para ter uma mudança. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a enfatizar e a dizer aqui, e digno da vocação que foste chamado. Cada um de nós, irmãos, temos uma vocação. Paulo quis dizer que não é só, irmãos, levantar a mão, não é só cantar no conjunto, não é só aqui cantar hino das harpas,
escutar a palavra. Ele quis dizer, irmãos, que não é só isso que dá uma ênfase a um verdadeiro cristão. Não. E nós vamos ver aqui, biblicamente falando. Nós vamos entender que o apóstolo Paulo começa a enfatizar e dizer que a vocação, ela existe, mas tudo no seu devido lugar. Como diz a sua palavra, como aqui li, no versículo 11, no versículo 11 diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Você vê que Deus, ele chama cada um na sua função. Porque, irmãos, quando nós pegamos alguma ferramenta que a gente não tem agilidade com ela, a gente se machuca, sim ou não? Se machuca. Então nós entendemos que cada um de nós temos uma vocação, que fomos chamados. Deus, irmãos, chama cada um de nós. Por misericórdia, Deus nos chamou. E olha, irmãos, que eu relutei muito. Mas quando nós entendemos que há um chamado de Deus, nós nos entregamos. Uns Deus chamou para ser dirigente. Uns chamou para fazer a função de dirigente de oração. E assim sucessivamente. Mas Deus, irmãos, ele chama cada um na sua função. E nós temos que entender que se eu, como pastor, e tomar a posição de mansidade e reger as irmãs, eu acho que eu não vou reger como a irmã rege. Porque Deus chamou ela para fazer essa tal coisa. Talvez se a irmã for fazer o que eu faço como pastor, talvez ela não vai sair bem. Porque cada um Deus chama para uma vocação que é chamada. E nós temos que entender aqui que o apóstolo Paulo começa a dizer: rogo-vos, pois, eu sou preso por este evangelho, eu sou preso por esta palavra, que andeis digno da vocação que foi chamado. Ele quer dizer, ó, diz, eu chamei você, eu lhe dei uma ferramenta, então procure usar a ferramenta que eu lhe dei. Então aqui, irmãos, nós vamos entender que ele dá a receita. A dizer, qual é esta vocação? Qual é este chamado? Como é que eu devo andar? Como é que eu devo me proceder? Aí nós vamos ler no versículo 2. Aí vamos lá. A resposta aqui. Eu acho lindo da Bíblia, irmãos, que ela nos dará a palavra e também nos dá a resposta. Aí nós vamos ver a resposta aqui. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor. Aí aqui, irmãos, ele começa agora a nos dar uma posição, uma direção. A vocação, irmãos, é uma ação, um efeito de um chamado, uma escolha. A vocação, irmãos, é a nossa resposta a um chamado de Deus para cumprir uma missão. Então, quando nós fomos chamados com a vocação, você agora se entregou a um trabalho. Deus agora te escolheu, te lhe deu uma ferramenta e agora te deu um chamado. Ele disse, olha, o chamado é esse. E nós temos que entender, irmãos, o chamado de Deus. Foi uma escolha. E eu quero já compartilhar através dos versículos. Eu vou pedir para os amados irmãos que nos ajudem. Os versículos aqui que vamos dar. E nós vamos entrar, e depois nós vamos entrar sobre a humildade, longanimidade. Nós vamos entrar, irmãos, aos poucos aqui, para que a gente possa entender que há uma preparação para todos nós.
Porque é bom, irmãos, quando nós estamos na nossa casa e dizemos, eu vou para a igreja. Mas qual o motivo? É só chegar no banco, é só orar, é só cantar, depois ir para casa e está tudo bem? Não, é conta de instrução, irmãos. Eu estou aqui para trazer a palavra de edificação para a igreja. E eu procuro pregar, irmãos, o que está na Bíblia. Eu não vou fugir dela. E tudo que eu venho falar, eu vou para a Bíblia. Porque, irmãos, a Bíblia é como espada de dois gumes. É a bússola que conduz ao crente. E nós temos que ser guiados por ela. Se a gente não for guiado por ela, irmãos, nós vamos nos perder. E grande vai ser o baque. E grande vai ser a luta. Mas se nós formos guiados por ela, como diz a sua palavra, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o nosso caminho. É ela que nos conduz. É ela que nos ensina. E nós temos que aprender com ela. E nós vamos nos alimentar por ela nesta noite. Por gentileza, irmãos, quando nós entendemos que é uma escolha, em Romanos, capítulo 11, versículo 29, vamos ver, é uma vocação, é uma escolha. Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Olha só, irmãos. Quando agora Deus, Ele escolhe, e você agora aceita essa escolha, você está dizendo, eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Você vai dizer, eu sou prisioneiro de Cristo. Você está assinando e dizendo, não, eu quero fazer não a minha vontade. O apóstolo Paulo está querendo dizer isso aqui, irmão Francisco. Ele está querendo dizer aqui, ei, rogo-vos. E diz assim, eu sou prisioneiro de Cristo. Aí ele começa a dizer, ande com dignidade, com a vocação que você foi chamado. Ele está dizendo assim, olha, não olhe nem para um lado, nem olhe para o outro. Olhe primeiramente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque, irmãos, quando estamos olhando para Cristo, nós, irmãos, estamos ocupados. Nós não vamos dar ênfase às más conversações. Porque hoje o que tem corrompido a muitos crentes hoje é as más conversações, as conversas paralelas. E olha, irmãos, que hoje, eu vou dizer uma coisa. Hoje nós estamos brigando entre nós, e isso está errado. Porque, irmãos, a nossa luta é espiritual. Nós temos que entender que a nossa chamada é diferente. Nós entendemos que a Bíblia fala, irmãos, que a língua mata. E quando a Bíblia nos fala que vão ficar de fora os homicidas, aquele que tira a vida, ele não quer dizer só aquele que atira com a arma ou com a faca, não, mas com a língua. Vai se segurando por aí, porque eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale. Nós temos que nos policiar, irmãos, em saber tratar. Porque como estudamos uma lição que não é só agradar a Deus, mas ser um conjunto. Nós temos que agradar a Deus e agradar o nosso irmão. E a Bíblia nos diz que nós temos que ser inferior ao nosso irmão. Quando entendemos este chamado, quando entendemos esta palavra, nós temos cuidado. O cuidado em tratar com o nosso irmão. O cuidado em conversar com irmãos, um tratado. Nós fomos chamados, irmãos, para abençoar. Você foi chamado para abençoar. Nós fomos chamados para abençoar. Então, irmãos, há uma vocação, um chamado. Quando você aceita essa vocação, essa escolha, você está dizendo, não mais a minha vida, não é mais o meu querer. Eu quero aceitar a vontade de Deus. Eu quero ser apto para escutar. Porque, irmãos, hoje o que está acontecendo é porque poucas pessoas não querem mais escutar.
Pessoas não querem reconhecer mais. Tem a sua opinião formada. Mas nós temos que nos basear nisto aqui, irmãos, que é a palavra de Deus. Deixamos o nosso orgulho, o nosso eu. E dizemos, como disse o apóstolo Paulo, eu sou prisioneiro deste evangelho. Eu quero obedecer este evangelho. Eu não quero ter a minha opinião formada. Porque, irmãos, a ótica humana, se nós não tivermos cuidado com ela, a gente se acaba, se perde. Porque é uma luta constante entre a carne e o espírito. Mas se nós vivenciarmos o espírito, tudo vai dar certo. Cada um fique na vocação que foi chamado. Primeira epístola, segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos para a Bíblia. Capítulo 7, versículo 20, por gentileza. Primeira epístola, segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 7, versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Cada um fique na vocação que foi chamado. Não queira perturbar a situação. Não queira inventar. A Bíblia nos diz, fique na vocação que você foi chamado. Se Deus lhe entregou alguma coisa para você trabalhar com ela, e você entende que foi algo de Deus a vocação, então fique na vocação que você foi chamado. Sigamos para uma vocação que foi chamado. Então, quando essa vocação é de Deus, a gente começa a aperfeiçoar ela. Eu vou começar a investir nela. Como Deus nos chamou para esta obra, então eu vou começar agora a me aperfeiçoar nela. E como é que eu vou me aperfeiçoar? Eu vou começar a orar mais, eu vou começar mais a ler a Bíblia, eu vou procurar mais entender. Eu, como pastor, eu vou procurar tratar a minha ovelha. Eu não vou castigar, mas na forma de falar, eu vou cuidar. Porque Deus me chamou para essa vocação. Amém, igreja? Filipenses capítulo 3, versículo 4, por gentileza. Filipenses capítulo 3, versículo 4, por gentileza. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha só, irmãos. Sigamos a vocação que foi chamado. O que é que ele está dizendo? Ainda que também podia confiar na carne, olha só, confiar em si mesmo. Ainda que também pudesse confiar na carne, se algum outro cuidado que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele já está dizendo aqui, a minha confiança não está em mim, mas a minha confiança está naquele que me chamou. A minha confiança está num Deus que me capacitou. A minha confiança está num Deus que um dia disse, eu aceito ser escravo do Evangelho. Eu aceito ser escravo de Cristo. Que sejamos dignos, irmãos, dessa vocação. Que possamos abraçar com todo gosto essa vocação. Porque nós entendemos, irmãos, que o chamado não é do homem, mas o chamado é de Deus. Nós entendemos, irmãos, que o chamado é algo espiritual. Porque ainda tem pessoas que dizem, eu vou para a igreja para agradar o pastor, eu vou para a igreja para agradar a dirigente, eu vou para a igreja para agradar alguém. Não faça isso, vá para a igreja para agradar a Deus, porque a vocação foi de Deus, não do homem. Oh, glória! A vocação é de Deus. Você, quando aceitou essa vocação, você disse, não, eu quero me entregar. Esta vocação que não é do homem, é de Deus. E você precisa trabalhar nesta vocação. Você precisa se aprimorar nesta vocação. Porque as coisas de Deus não é relaxadamente.
Porque muitas das vezes você me vê, os irmãos me verem aqui, mesmo na luta, no trabalho, do dia a dia, mas eu estou sempre aqui, sabe por quê? Porque eu tenho que respeitar a vocação que me foi imposta. Enquanto eu estiver aqui, o meu zelo com as ovelhas. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ter zelo com a palavra. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ter zelo com a verdade. Porque foi uma vocação que me foi proposta. Que sejamos dignos nessa vocação. Que possamos dar valor a esta vocação. Não saindo da vocação. Fique na vocação que Deus te chamou. Segunda epístola, segunda escreveu o apóstolo Paulo a Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 11, o que é que diz? Por gentileza. Capítulo 1 e versículo 11. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua vontade e a obra da fé com poder. Olha só, o apóstolo Paulo começa a dizer: pelo que também rogo-vos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra de fé com poder. Sabe, irmãos, eu entendo que muitas das vezes nós não alcançamos o auge. Muitas das vezes Deus não abençoa, porque muitas das vezes estamos deixando a desejar em algo, na vocação que Deus nos chamou. Estamos fazendo umas coisas, irmãos, aleatoriamente. Isso é que é a verdade. Se eu for, está tudo bem. Também se eu não for, também está tudo bem. Não, não é bem assim. Cumpra com dignidade a vocação que você for chamado. Não basta ser vocacionado, mas tem que ter uma preparação. Aí nós vamos entender sobre 3 modos dignos de um cristão. Aí nós vamos entrar no primeiro, que é a humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 3, por gentileza. A humildade, irmãos, é algo interessante na vida do cristão, porque quando, irmãos, eu reconheço a humildade, eu vou saber, irmãos, viver em harmonia com os meus irmãos. Por gentileza. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando eu entendo, irmãos, sobre a humildade, eu vou entender e vou reconhecer que os meus irmãos é superior à minha pessoa. Eu não vou fazer por vanglória, eu vou fazer para me apresentar, eu vou fazer porque alguém me falou e eu vou falar porque acha muitas coisas. E o que acontece? Prejuízos vêm. Por gentileza, mais uma vez, irmão Francisco, só o que é que diz? É bom a gente gravar essas coisas. Nada façais por contenda. Nada façais por contenda. E por quê? Ou por vanglória. Ou por vanglória. Mas por humildade. Por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere. A consideração, irmãos, é algo muito importante da vida do cristão. Ele considerar o seu irmão. Ele entender o seu irmão. E muitas das vezes, no momento em de falar, pensar o que vai dizer. Pensar no que vai falar, porque eu posso muitas vezes abençoar alguém, mas também eu posso machucar alguém. E nós temos que entender isso. Fique na vocação que Deus te chamou.
Se alguma coisa é difícil, peça ajuda. Olha, irmãos, enfrentei muitos obstáculos. Hoje eu estou aqui porque passei por uma escola e enfrentei muitas coisas. Mas o que eu aprendi, irmãos, foi suficiente. De saber aconselhar alguém. De saber tratar alguém. De saber entender alguém. Quando eu entendo o que é humildade, irmãos, eu vou entender e ter preocupação com meu irmão, da forma de tratar com ele, da forma de conversar com ele, para não machucar, para não ofender, para não matar ninguém. Fique na vocação que você foi chamado. Humildade coopera com a harmonia dos membros, a unidade do corpo. Por gentileza, primeira epístola, segunda escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 18, é tudo base bíblica, irmãos. Eu não estou falando nada aleatoriamente, é tudo aqui na base bíblica. 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Cuidado um com os outros, irmãos. Para que o corpo, a unidade não possa, irmãos, ser afetada. Se eu entendo que nós somos um corpo, eu vou ter um cuidado de tratar com meu irmão, de conversar com meu irmão, porque ele pode se machucar. E ele se machucando, o corpo todo vai se machucar. Porque nós somos uma unidade. É um tratado espiritual, irmãos. Nós temos que entender que nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu tenho que entender as coisas espirituais. Gálatas capítulo 5, versículo 16, por gentileza. Nós estamos só na humildade. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Alguém está me ouvindo aí? Diga amém. Alguém está me ouvindo aí? Diga amém. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Agora, irmão, se eu entender sobre a humildade, muito obrigado, entender que eu tenho que andar em espírito, eu vou entender, irmãos, eu vou saber discernir as coisas. Mas se eu não andar em espírito, eu não vou entender sobre a vocação. Eu não vou entender, irmãos, que a vocação, ela nos traz, irmãos, uma renúncia, uma entrega, um chamado, uma escolha. Eu vou entender, irmãos, que não basta ser vocacionado, mas eu tenho que estar preparado. O que é que adianta, irmãos, eu ir para a guerra e não saber lutar? O que é que adianta, irmãos, eu ser chamado e ter até a vocação, mas não saber lidar com o meu irmão que está sentado ao meu lado? E muitas vezes senta e não compartilha e nem fala. Primeiro ponto, humildade. Segundo ponto, mansidão. Mansidão, irmãos, traz um sentido de gentileza, paciência, ternura. Isso, irmão, traz todo o sentido de mansidão. Até quem diga que diz, olha, eu sou crente, mas não mexa comigo não, porque o negócio fica diferente. Cuidado, meu irmão, cuidado. Você tem que ser manso completo, viu? Não é só uma parte não, é completo. Mansidão dá um significado de ternura, de gentileza, de paciência. Vamos lá?
Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha só, esse é o fruto do Espírito. Muito obrigado. Fruto do Espírito. Agora eu digo à igreja, nós temos que transparecer isso, sim ou não? Sim. Mansidão. Fruto do Espírito. E nós enfrentamos uma luta constante, irmãos. Porque muitas das vezes o inimigo, sabendo da nossa fraqueza, ele quer nos atingir num ponto fatal. E nós temos que clamar o sangue de Jesus. E quantas das vezes, dentro do seu lar, dentro da sua casa, no seu trabalho, o inimigo conhecendo você, sabendo seu ponto fraco, e começa a catucar você, para tirar você a sua paz, a sua alegria. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Diga comigo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Há uma luta. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, e versículo 29, por gentileza. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tem pessoas, irmãos, que vivem uma perturbação terrível, constante. Porque não aprendem com Jesus. E foi Jesus, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma. Sabe por que muitas vezes você é perturbado? É porque você não está aprendendo com Jesus. A ser manso e humilde de coração. Mas não é por fora não, é do coração, viu? Tem que vir de dentro. Manso e humilde de coração. Olha só, manso e humilde. São duas coisas aí, manso e humilde. Sabe por que você fala tanto, perturbado? Eu não tenho paz, é isso, é tanta perturbação. É porque você não está aprendendo com Jesus, meu querido. Você não está aprendendo com Jesus. Aprende com Jesus a ser manso e humilde de coração. Aí você vai encontrar descanso para... irmão, a palavra de Deus é linda. Ela dá resposta a tudo. Olha, quando você procura aprender com Jesus, ser manso e humilde de coração, ele diz, eu vou encontrar descanso para a sua alma. Você está perturbada, você está preocupada. Aí Deus dá o descanso devido. Aí você diz, que paz é essa? Que paz é essa que excede todo o entendimento? É porque você está procurando ser manso e humilde de coração. Aí você está encontrando descanso para a sua alma. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus nesta noite. Receba paz e tranquilidade para o seu coração. Santo diz, Deus, oh glória. Eu sinto o poder desta palavra nesta noite. Aleluia, oh glória. Porque, irmãos, se eu abracei o evangelho, mesmo, irmão, Deus conhece a fraqueza de cada um. Mas Deus quer ver o esforço de cada um. Deus conhece você por dentro. Deus conhece. E muitas vezes, irmãos, tanta gente quer dar um raio-x e dizer, eu conheço fulano. Aí começa a dar um raio-x da pessoa. Aí começa a falar porque fulano é assim. Tenha calma, irmão, tenha calma. Você está pecando porque você está julgando alguém. Você pode até conhecer o momento, mas sabe quem sabe da história dele ou dela? É Jesus. Sabe por onde ele passou? Cante, eu sou, anei, oh glória. Mansidão. Longanimidade.
significa paciência. Uma pessoa que sabe esperar. Olha, irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo que tanta gente se apressa em tantas coisas. Cuidado com a pressa, tenha calma. Ah, eu quero logo, tenha calma, meu filho, tenha calma. Espere em Deus, tenha calma, espere em Deus, espere em Deus. Talvez Deus esteja trabalhando e você não esteja. Aí você pode dizer, mas Deus está trabalhando, eu não estou vendo o trabalhar de Deus. Mas Deus está dizendo, tenha calma, porque Ele está trabalhando por você. Você não pode nem estar vendo, mas Ele está trabalhando por você. Ele está tratando com você. Ele está no silêncio. Lembra que quando Elias estava dentro da caverna, ele não queria sair, mas Deus apareceu. Aleluia. Viu um terremoto, não foi Jesus. Viu um fogo também. Aí Deus apareceu na brisa suave. Deixa eu te dizer, Deus está aparecendo para você na brisa. Só receba esta palavra profética nesta. Deus está trabalhando por você da forma que Ele quer trabalhar com você. Na brisa suave. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus sou enei ramanai aste. Aramanai eu sou enei aste. Tarau gastou. Deus nei. Ayas, tubrebia. Aramanai oso enei. Sudoia. Aleluia, glória a Deus. Sinto a presença de Deus aqui nesta noite, igreja. Aleluia, talvez o inimigo que te entristecer no caminho, talvez alguém, aleluia, o inimigo que te abater no caminho, mas está desfeito todo o laço do adversário, porque nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prevalecer. Receba esta palavra profética. O inimigo quer, aleluia, bater você, quer destruir, mas eu quero dizer, você é dele, você pertence a ele, e nada do que foi feito vai prevalecer. Ai, eu sou, anei, oste. Oh, glória! Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluia! Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Aleluia, oh glória. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Aleluia. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Quem era você na antiguidade? Quem era você no passado? É um reconhecimento, é uma gratidão. E hoje, irmão, muitas pessoas estão vivendo numa ingratidão terrível. Às vezes está na igreja, está tudo bem. Aí quando chega em casa, parece que tira a roupa de crente. Vai escutar aquela musiquinha. Você pensava que Jesus não ia falar com você, Jesus está falando. Quando sai de casa, bota a roupa assim, vai, agora eu vou adorar a Deus. Senta num conjunto, começa a louvar. Aí quando chega em casa, tira a roupa, aí vai escutar as músicas mundanas. Começa a cantar músicas mundanas. Não se pode adorar dois deuses. Não pode adorar a dois deuses. Deus está vendo você. Tá, aqui ninguém está me ouvindo, eu estou aqui quietinho, até com fome de ouvir. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Deus está vendo o que você está fazendo. A antiguidade a gente era uma coisa, mas hoje é diferente. Tolerância.
temos que suportar uns aos outros. Segui a paz com todos. E a santificação, pois a qual ninguém verá Deus. Ah, pastor, eu canto no conjunto. Ah, a minha vida é uma santidade só na questão de eu ser reservada, de eu estar cantando, meu cabelo bata aqui, enfim, irmãos. Mas se você não tiver a paz com todos e a santificação, ninguém verá a Deus. Não é fácil não, irmão. Jesus não falou que ia ser fácil, não. Lá no céu não tem um ajeitadinho brasileiro, não. Até quem diga, se meu pai subir, eu vou segurar nas pernas dele, você não vai não. Sinto muito dizer a você. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5 e versículo 16, por gentileza. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que venha clarear na presença das pessoas, do seu irmão, as suas boas obras. E quais são essas boas obras, irmãos? É eu saber ter a comunhão com o meu irmão. É saber que meu irmão faz parte de mim. Saber que eu tenho que ter cuidado com ele. Saber que se eu ofender ele, eu vou estar ofendendo a Cristo. Porque Cristo faz parte do corpo, Cristo é a cabeça. Já pensou, irmãos, essa situação? Quando eu penso que Cristo é a cabeça, quando eu penso que Cristo está no corpo também, eu vou me preocupar. Porque se eu fizer alguma coisa contra o meu irmão, ou matar ele com a língua, ou ofender ele, eu vou estar ofendendo Jesus também. Primeira epístola, segunda escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, por gentileza. Primeira epístola, segunda escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 10, por gentileza, para encerrarmos. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Você escutou agora a palavra? Repita novamente, irmão Francisco, repita aí. Rogo-vos, porém, irmãos. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Ligai todos a mesma coisa, no mesmo propósito, na mesma coisa, pois não? E que não haja entre vós dissensões. Que não haja entre vós dissensão, ou confusão, ou desacordos. Mas antes, sejais unidos. Sejais unidos. União, sabe o que é união? Unidos. E o que mais? Em um mesmo pensamento. Em um mesmo pensamento. E em um mesmo parecer. Em um mesmo parecer. Você pode glorificar a Deus por isso. É a palavra de Deus que está falando. Muito obrigado. É a palavra de Deus que está falando, não é o pastor? É a palavra de Deus. Que possamos guardar esta palavra, igreja. Entender que a palavra nos alimenta. Entender que ela fala para todos nós. Seja unido com seu irmão. No mesmo pensamento, numa mesma vontade, no mesmo espírito. Cante. A palavra está entrando no teu coração e estou sentindo.
A palavra está remoendo você por dentro aí, falando contigo. Ei, eu preciso ser mais unido com meu irmão. Eu preciso estar junto com ele. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo. É preciso eu estar em conformidade, num só pensamento, numa só união. Ei, meu irmão, o que der para você vai dar para mim. Porque somos um corpo bem ajustado. Irmãos, temos que vivenciar isso no nosso meio. Jesus Cristo está voltando. Temos que vivenciar isso no nosso meio, no meio da igreja. Que Deus nos abençoe, igreja. Que Deus nos abençoe, igreja. Que Deus nos abençoe, igreja. Diga amém. Diga amém. A palavra é viva e eficaz. E quando eu estiver aqui, irmãos, eu tenho compromisso com esta palavra. E eu costumo dizer, irmãos, o cuidado que eu tenho é com o rebanho de Cristo. Eu tenho cuidado com esta palavra. Porque, irmãos, em mim foi confiado uma vocação. Mas diga comigo para nós encerrarmos. Qual é a minha vocação? Vai com esta palavra aí dentro de você, perguntando, Jesus, qual é a minha vocação? Se caso porventura você não sabe, Deus vai te revelar qual é a tua verdadeira vocação. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos entender cada dia mais a palavra de Deus. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, tem uma recompensa. Venha o que vier, acontecer o que acontecer, não deixa o teu Deus. E eu digo aqui à igreja, eu só saio do campo de batalha só se estiver morto. Mas enquanto estiver respirando, estou lutando. Aleluia, porque Deus me chamou para esta vocação. E eu estou aqui de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Queridos, amados irmãos, queremos avisar que quinta-feira, culto aqui, em nome de Jesus. Convido a todos para estar conosco. Às 19 horas, quinta-feira. Domingo, nós temos consagração, às 7 horas. Às 9 horas, escola bíblica dominical. E à noite, o culto com a família, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, agradecer a Deus. Algum aviso? Tem um visitante lá atrás, cadê? Qual visitante? Qual visitante que está com a gente? Cadê? Ela já esteve com a gente domingo. Estava domingo aqui, não foi? Isso, eu me lembrei de você. Ela estava aqui domingo com a gente. Amém? Deus abençoe a tua vida, viu? As portas estão abertas, viu? Em nome de Jesus. Queremos, irmãos... Pronto, pode falar. Meus amados irmãos, bem rapidinho. Queria saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. O 12 da escola dominical é a conduta do crente em relação à família. Eu estava meditando nessa lição, amados, desde domingo, né, que a gente encerra uma lição, já começa a estudar a outra. E Deus falava ali de forma poderosa ao meu coração. E eu quero dizer aos irmãos, amados, que é uma experiência ímpar. Você meditar algo na palavra do Senhor e ver essa palavra sendo confirmada. Não é? Eu creio que os amados irmãos e irmãs que têm comparecido à escola bíblica dominical têm recebido dessa forma. Não é? Deus tem falado soberanamente aos nossos corações. Essa lição ela veio muito especial. E os dois últimos capítulos, né, essa é a penúltima lição, e o nosso pastor fará o encerramento com a 13ª, elas vieram realmente para fechar com chave de ouro esse trimestre. E eu convido a todos os amados irmãos que estejam por aqui, façam um esforcinho e participem da escola. Né? Também durante a semana, aqueles que já têm vindo, né, estudem a lição, deem uma lida por lá, leiam os versículos sugeridos pela lição, para já irem ali degustando a lição, para que a gente possa aqui domingo pela manhã ter uma lição, uma escola bíblica abençoada, em nome de Jesus. É um convite de Jesus para todos nós. Amém?
Pode Agradeço a orar, irmão oportunidade, em Francisco, nome pode de orar. Jesus. Ora encerrando, pode orar encerrando. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos, ó Pai, rendemos graças ao Senhor por tudo. Esta rica oportunidade, ó Deus, que tivemos de estar em tua casa mais uma vez, ó Pai, e podemos, ó Deus, ter elevado a nossa voz a ti em oração, Senhor, sabendo que o Senhor ouve, ó Pai, escuta o teu povo, Senhor. Sim, Pai amado, que todas as petições que foram levadas a ti, ó Pai, estejam, Senhor meu Pai, diante de ti, Pai querido e Deus amado. A palavra que foi, ó Deus, ministrada aos nossos corações, ó Deus, esteja, ó Deus, bem viva em nossa mente, ó Pai, para que possamos viver por ela, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Nos despede em paz, ó Pai, nos leva, ó Deus, em segurança para os nossos lares, que possamos ter uma noite de sono reparador, ó Deus, na tua presença, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, irmão, com vossa cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos, agora, para todos sempre. Amém. Que todos vão na doce presença do nosso amigo de Jesus. Muito obrigado a todos.